Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. Continuando a série onde estamos analisando o livro do pastor Elias Soares de Moraes, Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretações e Curiosidades Bíblicas. Ele dedicou boa parte da sua obra para tentar refutar o calvinismo. Mostrar que o livre-arbítrio existe, o livre-arbítrio no homem, e tudo mais. Na página, dando continuidade à nossa série, na página 307, ele usa, o pastor Elias Soares, o argumento do católico, o conhecimento médio ou intermediário de Deus. Ou seja, o conhecimento médio, provavelmente ele foi consultar isso aqui na literatura católica molinista, tá? Porque quando você começa a observar os argumentos, são os argumentos do conhecimento médio, ensinado pelo padre jesuíta Luiz de Molina. Então nós vemos aqui que ele está dizendo aqui, de acordo com a lógica calvinista, Deus só prevê aquilo que ele mesmo decretou. E como ele mesmo decretou, determinou, infalivelmente deve acontecer. Logo, não há nada que Deus tenha previsto que ele não tenha determinado. Bem, uma vez que tudo o que Deus conhece ou prevê é porque foi decretado ou determinado por ele, devemos entender que tudo o que ele prevê obrigatoriamente deve acontecer, pois a sua previsão é resultado do seu decreto absoluto que tem como base na sua soberania. A pergunta é, ou seja, ele faz uma pergunta: por que, pois após Deus ter previsto que Davi seria entregue nas mãos de Saul pelos cidadãos de Keila, o que ele previu que aconteceria não aconteceu, uma vez que, de acordo com a lógica calvinista, deveria ter acontecido por se tratar de um decreto, uma determinação de Deus? Bem, ele usa aqui a passagem de 1 Samuel 23, de 10 a 13. Vamos dar uma lida nessa passagem, para entendermos aí melhor o raciocínio do senhor Elias Soares, que procura a todo custo defender o livre-arbítrio, Ele, na verdade, ele é arminiano, ele é pelagiano mesmo, declarado. A pessoa que defende o livre-arbítrio do homem, ele é um pelagiano, tá? Isso é o que diz a história. O Pelagem, ele faz esse tipo de coisa. Então, 1 Samuel, capítulo 23, tá? Diz assim, no verso que ele citou aqui, 10 a 13. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na tua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-eu saber o teu servo. Disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ei aos cidadãos de Keila, a mim e meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então, Davi, ele acabou não fazendo isso porque ele teve a resposta de Deus. Então, o Elias Soares pergunta aqui, na sua obra, Dicionário de Palavras, Expressões e Interpretações Bíblicas, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: por que, após Deus ter previsto que Davi seria entregue nas mãos de Saul pelos cidadãos de Keila, e que ele previu que aconteceria, não aconteceu? Ora, primeiro, que a pergunta dele está mal estruturada, previu que aconteceria e não aconteceu. Não, veja bem, Deus sabia que ia acontecer, se ele fosse para aquela cidade, permanecer naquela cidade, ok? Agora, não aconteceu justamente porque Deus, nos seus decretos, certo? Ele alertou, certo, a Davi. Simplesmente isso. Não tem nenhuma dificuldade aqui. Deus não queria que Davi morresse, então o alertou. Ah, mas foi Davi que perguntou. Sim, foi Davi que perguntou, mas nos decretos eternos de Deus estava tudo previsto isso daí. Não tem dificuldade, não vejo qual a dificuldade que ele coloca aqui. A pergunta dele é uma pergunta incoerente. Ele diz aqui, a pergunta é: por que, após Deus ter previsto que Davi seria entregue nas mãos de Saul pelos cidadãos de Keila,
o que previu que aconteceria não aconteceu. Não aconteceu porque ele não quis. Uma vez que, de acordo com a lógica calvinista, deveria ter acontecido por se tratar de um decreto ou a determinação de Deus. Ora, Deus tinha, através da linhagem de Davi, até chegar em Jesus, então ele tinha um propósito, por isso que não aconteceu. Pergunta sem fundamento. Afinal, não aconteceu porque Deus não determinou ou previu, mas não determinou, por isso não aconteceu? Quer dizer, nada a ver. Quer dizer, Deus então não determinou, por isso que não aconteceu? Pô, sabe, sem condições essa lógica. A pergunta é muito simples, nem tudo que Deus prevê é porque ele determinou. Na cabeça dos socianos e dos arminianos é assim que acontece. Eles acham que Deus não determina tudo e todas as coisas, só algumas coisas. E quais seriam essas algumas coisas? É algo subjetivo, concorda? Agora, afinal, o que? Um dos atributos de Deus é a sua onisciência, diz Elias Soares, usando o argumento molinista. Caso contrário, deixaria de ser onisciência, uma vez que o que ele está prevendo já existe pelo fato de ele mesmo ser a causa do que está vendo. Logo, ele não está vendo nada que está em oculto, evidente. Mas aquilo que ele mesmo determinou que fosse, que deveria ser, ora, é evidente. Outro lado, Davi poderia ser entregue ao cidadão de Keila nas mãos de Saul e ter sido morto. E os planos das promessas de Deus não cumpririam. Caso se ele viesse a morrer, como ficaria a promessa de Deus? Então é justamente isso, senhor Elias. É justamente isso mesmo. É justamente isso. O senhor está totalmente equivocado na sua argumentação, certo? Do que você trata da sua enciclopédia aí, usando um argumento católico, molinista, e fica aí nesse parafuso, né? Então é bem complicado a gente ter que entender que tudo é decretado por Deus. Por quê? Porque Deus é como se fosse, por exemplo, vamos dar uma alegoria. Uma pessoa chega no restaurante, senta lá e fala: olha, eu quero um misto quente, certo? E uma Coca-Cola. Você acha que vai vir um Guaraná e um X-salada? Não. Por que não? Que você pediu, você determinou que você quer aquilo ali. Então não pode vir outra coisa. É a mesma coisa a questão do futuro, né? Então é muito complicado esse raciocínio que eles ficam tramitando, né? Tentando defender o indefensável, né? Que Deus não decreta tudo e todas as coisas. Eles pensam que Deus decretar tudo e todas as coisas é fazer de Deus o autor do pecado e do mal. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Agora veja, Deus sendo eterno, não está sujeito à sequência cronológica do tempo de suas atividades. Por seguinte, a sua presciência e seus decretos são de fato simultâneos. Existe, no entanto, uma relação lógica nas atividades de Deus, embora não haja uma relação cronológica. Então, sendo assim, nós podemos perguntar: a presciência divina, ela precede ou sucede os decretos de Deus? Precisamos fazer aqui uma distinção muito importante para responder essa pergunta. Há em Deus, queridos, duas espécies de conhecimento, tá? Uma que logicamente precede e outra que logicamente sucede aos seus decretos. Então, no caso da primeira, né, é o conhecimento que ele tem das possibilidades, e a segunda é o seu conhecimento, a sua presciência, a certeza dos fatos possíveis, ok? Então, antes de decretar ou pré-ordenar, Deus deve ter conhecimento de uma multidão de planos possíveis, ok? Agora, porém, de nenhum desses planos possíveis podia haver certeza se não houvesse decisão nesse sentido. Por exemplo, a confissão de fé reformada, ela declara o seguinte: ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então veja,
na confissão, cita-se duas passagens bíblicas que ilustram o conhecimento de Deus que ele teve das possibilidades que nunca chegaram a ser uma realidade. Justamente na confissão tem essa passagem aqui, que foi citada pelo senhor Elias, 1 Samuel 23, de 10 a 13, nessa questão, se ele deveria ou não ir para cá ou para lá, o que ia acontecer, se ele fosse pego, etc. e tal. Então na confissão é citado esse conhecimento que Deus teve das possibilidades que nunca chegaram a ser uma realidade. E 1 Samuel 23, 11 e 12, Davi perguntou a Deus: olha, os homens lá, os homens vão me entregar lá de Keila, né? Eles vão me entregar para Saul? Davi perguntou a Deus. Então Deus disse: olha, vão te entregar sim. Se você for nessa direção, eles vão te entregar. Entende? Deus sabia o que aconteceria se Davi ali ficasse. Mas como não estava decretado que isso iria acontecer, então Davi foi avisado e se retirou e não aconteceu a sua morte. Ok? Em Mateus capítulo 11, versículo 21 a 23, também nós vemos na confissão algo assim, né? Cristo, ele disse que se tivesse feito em Tiro, Sidom ou Sodoma os prodígios que ele fez, né? Em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, aquelas cidades pagãs como Sodoma, por exemplo, teriam se arrependido. Isso é conhecimento de uma possibilidade que não chegou a se tornar uma realidade, tá? Porque não foi incluída nos decretos de Deus, ok? Ele não criou as circunstâncias que teriam resultado o arrependimento daquelas cidades pagãs, ok? Então, todos os eventos, porém, que Deus conheceu antes ou previu como certos, esse não incluiu nos seus decretos. No caso, ele sabia que aquelas cidades iam se converter se acontecesse milagres, como foi acontecido em outras cidades, mas Deus não quis a conversão daquelas cidades. Você me perguntou por quê? Está nos anais de Deus. Ele é soberano. Isso é ser soberano. É não questionar a sua vontade e os seus decretos, né? Então, decretar a criação implica decretar-lhe os resultados previstos, né? Na eternidade não podia haver nenhuma causa da futura existência do universo fora do próprio Deus. Deus previu que a criação do mundo e o estabelecimento das leis que o regem seriam certas na história, né? Porque foi ele que decretou. Mas Deus decretou criar e estabelecer essas leis. Assim, decretou necessariamente tudo o que haveria de acontecer. Por fim, ele previu os acontecimentos futuros do universo como certos, porque decretou criar. Porém, tal determinação de criar envolveu também a determinação de todos os resultados atuais dessa criação, ou em todos os termos. Deus decretou então esses resultados. O conhecimento de um plano como ideal ou possível pelo proceder do decreto, né? Porque Deus tem um plano real a seguir, a traçar, né? E ele não tira automaticamente também a liberdade do homem, não o livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio, tá? Isso é coisa de Elias Soares, tá? E do CACP, desse pessoal aí que gosta de livre-arbítrio, que são pelagianos. Agora, estou falando de liberdade do homem, liberdade, até as confissões de fé falam sobre a liberdade do homem, liberdade, não livre-arbítrio. Quem quiser ter livre-arbítrio entra em blasfêmia, porque só Deus tem livre-arbítrio. Então, a negação dos decretos envolve, logicamente, a negação da presciência de Deus, que tem das ações humanas livres. Então, existiam grupos que não pensavam dessa forma,
no seguinte, dizendo que Deus não decreta tudo e todas as coisas. Isso tínhamos aí os socinianos, né? Socinianos, aliás, e tinham alguns arminianos também que pensavam dessa forma. Bem, nós devemos entender que existe pelo menos duas espécies de conhecimento divino. O conhecimento do que pode acontecer é um, tá? Ou seja, o conhecimento do que pode acontecer, do possível. Esse é um tipo de conhecimento, tá? Existe um outro conhecimento, que é o conhecimento do que há e do que vai acontecer porque Deus o decretou, ok? Deus decretou. Então esse é um outro tipo de conhecimento. Bem, dentre esses dois conhecimentos, o senhor Elias Soares preferiu o conhecimento de um católico, jesuíta. Ele preferiu o conhecimento que ele colocou aqui no livro dele, o conhecimento do jesuíta espanhol Molina, que ele concebeu erroneamente nenhuma nem a outra que eu citei, a saber, um conhecimento intermediário do que haveria de acontecer, embora Deus não o decretasse. Seria a ciência média, né? O conhecimento médio. Seria, então, este naturalmente um conhecimento que Deus faria derivar não de si mesmo, mas de suas criaturas. Mas decretar, criar, quando ele prevê que certos atos livres dos homens virão depois, é decretar tais atos livres no único sentido em que empregamos a palavra decreto, a saber, tomar certo ou abranger o seu plano. Nenhum arminiano que creia na presciência de Deus tem, das livres ações humanas, tem boa razão para negar os decretos de Deus, explicados conforme foi estabelecido. Bem, como harmonizar, né, a presciência de Deus nesse sentido? E assim, qual é o resultado dos seus decretos, como a responsabilidade do homem nesse tipo de raciocínio? Como é que fica tudo isso?